Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos. Sejam todos, mais uma vez, muito bem-vindos à nossa reunião online do Grupo Espírita Foco de Luz de Valinhos. Como eu gosto sempre de frisar, esse é um meio que nós adotamos desde a suspensão das atividades, por conta da pandemia do Covid, e nós estamos muito felizes de poder proporcionar esses encontros, mesmo que online, podendo alcançar o maior número de pessoas, podendo trazer pessoas distantes para falar aqui com a gente, né? Hoje a gente tem o nosso amigo Orson Carrara, que vai fazer a palestra para a gente. Eu já vou deixar ele se apresentar já. E para dar todo o tempo para ele, a gente, como de costume, faz a nossa prece de abertura. E eu convido a todos que serenem os seus corações, buscando mentalizar a figura de Jesus, essa figura luminosa, que manifesta um amor profundo por cada um de nós. Querido Mestre Jesus, antes de tudo, nós queremos agradecer imensamente pela oportunidade que o Senhor nos confere de divulgar os seus ensinamentos, de divulgar a doutrina espírita por meio da tecnologia, alcançando mais corações. Nesse sentido, Senhor, nós pedimos humildemente que nos assista para que contemos com a sua inspiração, que o nosso amigo Orson esteja conectado ao seu coração, que ele tenha as inspirações necessárias para trazer para nós o melhor que nós possamos oferecer a esses irmãos carentes de consolo, de suporte, de assistência espiritual. Senhor Jesus, muito obrigado pela confiança que o Senhor deposita em cada um de nós na execução dessa tarefa. Por isso, Mestre, pedimos que o Senhor transmita, alcance aqueles que mais precisam. E assim, nós agradecemos e pedimos permissão para darmos início a mais uma reunião. Que assim seja. Bom, queridos amigos, deixo vocês então agora na presença do nosso amigo Orson. Orson, quando você tiver concluído, me dá um toque que eu retorno, tá bom? Boa palestra para você e obrigado antes de tudo, viu? Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado, Vani, que nos enviou o convite. Muito obrigado aos amigos do Foco de Luz de Valinhos. Eu tenho um carinho muito grande por Valinhos. Eu já estive aí muitas vezes, visitando outras casas, já estive em outras casas, né? E não tinha tido oportunidade ainda de estar no Foco de Luz. E essa primeira oportunidade acontece virtualmente. A vida tem lances interessantes, né? Não tive oportunidade antes presencialmente, agora podemos estar virtualmente, o que me enche também o coração de imensa alegria, de imensa gratidão pela oportunidade de visitá-los de primeira vez, ainda que virtualmente. Eu não estou vendo vocês, vocês é que estão me vendo, mas a gente sente o carinho aqui proveniente dos comentários que são colocados no chat e as pessoas fazendo as suas saudações. Tenho aqui vários comentários de amigos que nos cumprimentam, nos desejam boa noite e nos desejam uma boa palestra. Eu quero agradecer a cada um. Eu não vou me reter nos nomes, porque senão eu posso correr o risco aqui de não falar, né? Algum escapar por algum momento, por algum motivo, mas a minha gratidão é muito grande, porque fazer palestras e ter esse intercâmbio com os irmãos espíritas em toda parte é algo muito agradável ao meu coração. Me faz um bem muito grande. O primeiro beneficiado sou eu mesmo, porque a gente vem com entusiasmo, vem com alegria, com gratidão a este compromisso. É um compromisso, né? É uma tarefa, mas nós dividimos essa tarefa com os irmãos que estão conosco neste momento, conectados pela virtualidade, este recurso maravilhoso que nos possibilitou dar continuidade aos estudos do Espiritismo, esta profundidade científica, filosófica, moral, baseada no Evangelho do Cristo,
que nos dá sustentação em todos os momentos. Eu quero, pois, saudá-los, minha alegria, meu abraço a vocês todos. Tenhamos uma noite de muita harmonia, de muita paz, de muita alegria. É uma honra estar aqui visitando vocês. Peço licença para entrar na sua casa, na sua morada, no lugar onde você está. Pode ser que você nem esteja em casa, mas onde quer que você esteja, adentrar a sua atenção, digamos nós, nesses momentos que vamos passar juntos para pensar doutrinariamente em tantos temas que a doutrina espírita nos oferece. E esperamos que este pedido de licença seja muito bom para todos nós, porque o que desejamos realmente é refletir em torno de tanta grandeza que nos é oferecida. Muita paz a todos, minha gratidão, minha alegria. Verdadeiramente, a doutrina espírita é um manancial de luzes em nosso caminho. Ela aponta caminhos seguros. Seus caminhos são solidificados no raciocínio, no bom senso, são solidificados na análise ponderada. O Espiritismo sempre nos convida a ponderarmos as questões, a analisarmos com prudência. E, especialmente, a doutrina espírita solicita aos seus adeptos não aceitarem simplesmente porque isso veio dos espíritos ou isso veio desta ou daquela forma. Mas, ao contrário, o Espiritismo nos oferece um campo vasto de investigação. E o Espiritismo deseja que nós questionemos os seus ensinos justamente para aprender com eles, para não ser uma aceitação cega, para não ser uma aceitação baseada apenas em opiniões, mas que seja uma aceitação compreendida. Este é o grande detalhe. Os princípios fundamentais do Espiritismo, eles devem ser compreendidos em toda a sua inteireza, em toda a sua grandeza. Quando falamos em princípios fundamentais, são aqueles princípios, são aquelas vigas sustentadoras do edifício doutrinário. Nós não precisamos decorar, mas nós temos que saber, porque desses princípios fundamentais, dessas vigas mestras que sustentam o edifício doutrinário, é que nós podemos tirar as cogitações, as especulações, a oportunidade de abranger a vista, abranger o pensamento, a reflexão, para alcançarmos o pleno entendimento da nossa natureza. Quem somos nós, afinal de contas? De onde viemos? O que estamos fazendo aqui? Para onde vamos? Quem é que vai nos receber depois? Como será depois? Essas são especulações que estão no raciocínio de todas as pessoas. Mas não são apenas estas especulações, não são apenas esses questionamentos, não são apenas essas perguntas. O Espiritismo é uma ciência vasta, é uma ciência que abre observações em todos os segmentos intelectuais que você queira adentrar, porque ele permite que você discuta qualquer assunto. Ele dá uma lucidez para que você adentre a intimidade dos problemas e tente compreender as suas razões, os seus fundamentos. Nós estamos vendo aí esta onda crescente de progresso, especialmente da tecnologia em geral, onde se incluem a medicina, a odontologia, as comunicações, e tudo isso que nos servimos, os transportes, e especialmente este recurso fabuloso aqui que a pandemia fez com que nós utilizássemos largamente com grandes proveitos. A comunicação virtual é uma realidade palpável, poderosa e eficiente, em tempo real, como nós costumamos dizer. E nós podemos estudar esse assunto à luz do Espiritismo, como não? Este progresso é resultado da lei do progresso. Nós não vamos encontrar em O Livro dos Espíritos a palavra WhatsApp. Não vamos encontrar no Livro dos Espíritos o aplicativo StreamYard que nós estamos usando aqui. Mas nós vamos encontrar em O Livro dos Espíritos respostas que nos façam compreender esta avalanche de progresso que está havendo na humanidade. Inclusive, nós podemos ir para outros campos.
as cogitações espaciais, a conquista de outros planetas, ou também adentrarmos a origem dos graves problemas sociais que assolam o país ou o mundo. O problema da fome, do analfabetismo, da violência, da agressividade, do aborto, tantas questões que aí estão a nos desafiar, da educação, do aprimoramento das artes, dos esportes, da economia, da sociologia, da psiquiatria. Quantos desafios e, simultaneamente, quantos progressos. É muito interessante a gente fazer um paralelo de verificar a quantidade de desafios crescentes, diários, desafiadores. Desafios desafiadores, é interessante, parece uma repetição da mesma palavra. É que existem desafios que são pequenos, a gente consegue superar rapidamente. Existem outros desafios que vão exigir maior soma de intelectualidade e também de moralidade. De forma que o Espiritismo permite que adentremos todas essas questões desafiadoras, que afrontam a nossa sensibilidade, que afrontam o nosso equilíbrio nos relacionamentos conflituosos, nos desvios do poder, nas dificuldades da comunicação, na diversidade cultural das nações que compõem o planeta. E quando tomamos conhecimento, então, da doutrina espírita, nós vemos os outros desafios decorrentes da comunicação e da influência dos espíritos na vida humana, diariamente, 24 horas por dia. Ao mesmo tempo que há uma influência perniciosa de espíritos perversos, de espíritos mal intencionados, de espíritos aproveitadores, exploradores, fraudulentos, ignorantes, enfermos, doentes. Também uma influência decisiva de espíritos sábios, de bons espíritos, de benfeitores, atuando mediante um gerenciamento fabuloso, conduzido por Jesus, onde ele inclui e permite também a presença, atuação, participação de aprendizes novatos, de aprendizes inexperientes, de aprendizes que ainda causam balbúrdia, que causam dificuldades em tudo isso. Mas permite porque estamos todos num aprendizado. Não há ninguém que não aprenda senão cometendo pequenos equívocos, sucessivos muitas vezes. Nós aprendemos através da observação dos fatos, dos desdobramentos, dos raciocínios, e tudo isso dá uma dimensão grandiosa da própria vida que o Espiritismo, com sua grandeza doutrinária, permite abranger, permite analisar com critério, com sabedoria, com visão de conjunto, com visão global, e analisar ao mesmo tempo os desafios e as conquistas, os sofrimentos e as alegrias, as aflições e a conquista da paz, convocando-nos simultaneamente ao trabalho da solidariedade, do amor e do bem, e da disciplina para adquirirmos virtudes. Meu Deus, quanta coisa ao mesmo tempo! Quanta coisa simultânea! Quem de nós já não se pegou no café da manhã, no almoço, no jantar, no café da tarde ou em algum momento, refletindo em silêncio? E um familiar, um amigo pergunta: o que você está pensando? E a gente se dá conta: eu estou pensando em tanta coisa ao mesmo tempo, porque a nossa vida está repleta de fatos, de acontecimentos e de desafios inúmeros, diários, crescentes, que se modificam a todo instante também. Aquilo que parecia ser a solução, às vezes se torna uma dificuldade. Aquilo que era uma dificuldade se torna uma solução. Num mundo de muitas consciências, de pensamentos divergentes, de opiniões diferentes, de aspectos culturais diversos, tudo isso dentro deste contexto desafiador. E os princípios doutrinários do Espiritismo aí estão, de onde se desdobram tudo isso que estou falando. Princípios doutrinários, como voltando a dizer, não temos que decorar, mas temos que saber. Saber para poder abranger
todo esse universo que está à nossa frente, em termos de desafios, de conquistas, de conhecimento. Então, os princípios fundamentais. A existência de Deus. Deus existe. O absoluto, o Criador. Nós não vamos discutir aqui quem crê ou quem não crê. Esse é outro assunto, seria outra palestra. Mas vamos falar os princípios que fundamentam o Espiritismo, que lhe dão estrutura. Então, o primeiro deles, a existência de Deus. A imortalidade da alma, somos imortais. Nunca teremos fim. Viveremos para sempre, evoluindo através desse progresso infinito. A reencarnação, pluralidade das existências. Esta evolução se dá exatamente pela repetição das experiências. Esta evolução se dá por este continuar, por este progredir, por este aprendizado contínuo, permanente, em que vamos sempre aprendendo e absorvendo conteúdos. Mediunidade. Esta influência mútua e recíproca entre os mesmos espíritos, aqueles que estão encarnados e aqueles que estão desencarnados. Mediunidade. Pluralidade dos mundos habitados. A Terra não é o único planeta habitado. A Terra é apenas uma das moradas do Pai, como disse o Cristo. Há muitas moradas na casa do Pai. Então nós temos Deus, imortalidade, reencarnação, mediunidade, mundos habitados. Esses 5 fundamentais que se desdobram infinitamente em várias outras cogitações, em vários outros desdobramentos, tudo isso embasado no Evangelho do Cristo, que é a base que nos permite compreendê-los com este espírito de boa vontade e disposição, com este espírito de aprendizado, com este espírito voltado ao desejo de progredir para adquirir a sublime virtude de servir. Daí o título que demos à nossa abordagem de hoje. Quando fomos escolher o tema, pensamos num título que instigasse o raciocínio, num título que nos convidasse também a pensar. Então, sugerimos à casa, nesta noite de sexta-feira, 2 de outubro, aliás, a data é muito significativa hoje, né? Porque amanhã, 3 de outubro, nós vamos lembrar e comemorar o nascimento de Hippolyte Léon Denis Rivail, o nosso futuro, o nosso então futuro Allan Kardec, que nasceu no dia 3 de outubro de 1804. Ora, esta data tão importante merece, sobremaneira, ser lembrada pelos espíritos, pelos espíritas também, porque se trata de uma data que modificou a história da humanidade. Allan Kardec elaborou o trabalho de fazer com que esses conhecimentos estivessem à nossa disposição. Não é imaginação dele, não é invenção, nada disso. Ao contrário, ele organizou os ensinos trazidos pelos espíritos, de forma que temos esse tesouro na mão, chamado Espiritismo, que nos permite abranger toda esta ordem de conhecimentos que estamos falando agora. Então, quando fomos dar o título à palestra, nós quisemos dar um título que instigasse. Onde é que esse palestrante está querendo chegar com esse título? Quantos nomes ainda terei que assinar? Mas isso é apenas um disfarce. Sim, é um disfarce apenas. Não sei se é chique ou se é esfarrapado, se é uma desculpa esfarrapada, mas o objetivo é falar da reencarnação. Porque a reencarnação é um dos princípios fundamentais do Espiritismo. E é na reencarnação que se baseia num critério de justiça, perfeitamente num critério de justiça, que também a doutrina espírita se apoia em seus ensinos. A reencarnação que não é invenção do Espiritismo, não é imaginação de Allan Kardec, mas é uma lei de Deus. E Kardec a coloca como um dos pilares que dão lógica, que dão fundamento ao Espiritismo na compreensão da própria vida e seus desafios. A reencarnação é esta oportunidade de repetição das experiências.
É pela repetição continuada que a gente adquire experiência. Então ela é uma ferramenta didática, é um instrumento pedagógico perfeito de evolução dos espíritos, dos filhos de Deus. Uma vez que não são criados perfeitos, e alguém perguntaria, mas por que Deus não nos criou perfeito? Ora, quem somos nós para discutir um critério do Criador? Não há como fazer isso, porque afinal de contas, as leis foram estabelecidas pelo Criador. O Criador é absoluto. Ele é absoluto. Aliás, ele nem é ele, né? Eu estou usando aqui o pronome pessoal ele, porque a nossa linguagem humana, o nosso vocabulário é muito pobre. Porque Deus não é ele, nem tampouco ela. Deus não é homem ou mulher. Deus também não tem a formatação biológica que nós temos. Deus é a inteligência suprema, quer dizer, a maior das inteligências. Os próprios Espíritos disseram que no estágio que estamos não adianta querer entender Deus, porque cairemos num labirinto. A nossa capacidade ainda é muito limitada, muito limitada. Todavia, nós podemos conhecer os atributos de Deus, como tão bem descritos por Allan Kardec, lá no início do Livro dos Espíritos. Mas nós não viemos aqui para discutir os atributos de Deus. Nós queremos focar hoje na reencarnação, que é um pilar fundamental. E a reencarnação é uma das leis. Deus criou a vida, criou as criaturas e criou as leis. E nessas leis estabeleceu que seríamos criados simples e ignorantes. A simplicidade da origem é a ignorância não no sentido pejorativo, mas a ignorância de não saber. E esse saber deveria ser adquirido gradativamente através das experiências, através do esforço próprio, que permite ao espírito desenvolver a inteligência, adquirir virtudes e especialmente livrar-se, libertar-se das suas mazelas morais. De vez que fomos criados ignorantes e simples, não tínhamos nem virtudes e nem imperfeições. E iniciamos a caminhada, e nesta caminhada gigantesca, longa, fomos nos desenvolvendo. Primeiro a inteligência, principalmente para prover as necessidades básicas de proteção, de alimentação, de sobrevivência. E depois a inteligência foi seduzida pelas paixões variadas, entre elas a inveja, o ciúme, o desejo de posse e tantas outras. E aí vem as imperfeições, porque não estávamos preparados moralmente. E aí começamos a encontrar os resultados das nossas escolhas mal sucedidas, das escolhas que trazem sofrimentos e lágrimas. E aí fomos convidados a retomar o caminho das escolhas corretas. Esse efervescer das experiências difíceis ou complexas, ou experiências de aprendizado, fazem com que o espírito amadureça e saiba distinguir o valor do mal e do bem, justamente para se fortalecer, considerando o que lhe aguarda no futuro de bênçãos e de alegria, porque a felicidade nos aguarda, mas teremos que alcançar essa felicidade através do esforço próprio. E neste esforço próprio se inclui as conquistas da inteligência, o desenvolvimento da ciência, do saber, mas também as aquisições morais, o estabelecimento da dignidade, da decência, da solidariedade, da paz, do altruísmo, da solidariedade, da tolerância e da bondade, sem dúvida nenhuma. Esta aquisição, ela é lenta, porque nós vamos caindo e trombando, porque nos encontramos com outras inteligências que também estão nessa experiência e nem sempre conseguem agir
ou administrar isso com sabedoria. É muito interessante pensar nisso. A nossa Marisa Laterza aqui lembra que Francisco de Assis também nasceu no dia 3 de outubro, em 1226. Olha que lembrança interessante. Muito obrigado, Marisa, de lembrar isso. Eu não me lembraria disso, não estava lembrado disso. Mas é uma informação muito interessante, né? 2 missionários no mesmo dia, em anos tão distantes um do outro. Então, é muito interessante pensar nessas conquistas todas que o Espírito vai fazendo através das experiências repetitivas, que amadurecem e fazem adquirir experiência moral, intelectual, emocional, psicológica e habilidades variadas, inclusive profissionais. É por isso que nós temos os gênios, os especialistas em diversas áreas. São espíritos que se dedicaram a determinadas áreas e por isso se tornam geniais ou se tornam especialistas em determinada área. E um espírito mais vivido, mais experiente, naturalmente demonstrará mais experiência que outro, que tem menos experiência. A vida é uma só, mas se divide em várias existências. Essas existências são corroboradas, são amparadas mediante um planejamento reencarnatório que é feito por nossos maiores, nossos benfeitores. Esse planejamento reencarnatório leva em conta vários fatores. As nossas conquistas, as nossas bagagens anteriores, intelectuais, morais, emocionais, psicológicas, habilidades, as nossas necessidades de aprendizado, as nossas conquistas já efetuadas, os laços que mantemos com outros espíritos, que vão compor o grupo com quem vamos viver. São vários fatores, inclusive o corpo que precisamos ter. Então, o fator genético também é levado em conta. Mas, naturalmente, que o fator mais importante são as conquistas do espírito, visando o que ele já aprendeu e o que ele precisa aprender. E também o que ele pode oferecer de si mesmo neste contributo do coletivo, nesta troca solidária que existe entre todos os filhos de Deus. Porque todos nós temos o dever de oferecer à vida algo de nós. Não há nenhum de nós que não tenha algo de si mesmo para oferecer, da sua experiência, da sua habilidade. E isso é infinitamente variável. E nenhum é mais importante do que outro. Porque cada um de nós vai fazendo conquistas variadas, em diferentes áreas. Alguns se tornam excelentes médicos e atuam com eficiência e competência no cuidado aos enfermos. Outros se tornam excelentes administradores, empresários que empregam muitas famílias. Outros se transformam em advogados, artistas, esportistas, pregadores, palestrantes, etc. Pedreiros experientes. Quantas pessoas, educadores, quantas pessoas nas suas diversas áreas atuam, fruto do seu direcionamento naquele segmento. É por isso que vamos encontrar na história os gênios de toda a ordem, da música, da literatura, estadistas famosos. São espíritos que já acumularam mais experiência e vêm ao planeta trazer a contribuição da sua experiência para ajudar o planeta a avançar. Sem dizer aqueles que já absorveram em si mesmos, além da inteligência, a sabedoria, a bondade. Aí podemos destacar, por exemplo, vultos como Francisco Cândido Xavier, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Vicente de Paulo, Francisco de Assis, aqui citado. São exemplos de espíritos que desenvolveram em si a plena noção de amor ao próximo. Mas também temos os grandes pensadores, como Allan Kardec, por exemplo, dotado de um discernimento, de uma lucidez, capaz de avaliar um fenômeno com sabedoria e com imparcialidade, e submeter todo aquele material, como vocês conhecem a história, submeter todo aquele material que lhe chegava às mãos,
na observação atenta e prudente, para então catalogar tudo isso e usar do seu alto nível de bom senso, tanto que foi chamado de o bom senso encarnado, para publicar o Livro dos Espíritos. São experiências variadas. Esta semana, na sala de visitas Kai Bar Schutel, que é uma sala virtual que apresentamos toda quarta-feira, 21h30, pela Rede Amigo Espírita TV, toda quarta-feira, 21h30, vocês estão convidados. É Rede Amigo Espírita TV. Nós entrevistamos na última quarta-feira o escritor Samuel Magalhães, que é de Brasília, sócio efetivo da Federação Espírita Brasileira, esteve vinculado há algum tempo à FEB como trabalhador do Departamento de Memória, de Resgate Histórico do Espiritismo, né? Um grande pesquisador. E nós o entrevistamos sobre a médium Ana Prado, que viveu no Amazonas e no Pará, no início do século passado, e que tinha uma faculdade de efeitos físicos, materializações. E o nosso Samuel deu uma aula desta mediunidade. Mas na mesma entrevista também focamos a personalidade de Charles Richet, que não era espírita, mas era um cientista muito reconhecido, um autor com muitos livros publicados, um homem de pesquisa profunda que se interessava pelos fenômenos produzidos pelos espíritos e que deixou um legado cultural muito grande. Mas ele não era espírita, mas era imparcial como cientista na pesquisa dos fenômenos. E era amigo pessoal de Ernesto Bozano, de Gabriel Delany, nomes importantes da história do espiritismo. E o nosso Samuel deu uma aula de Charles Richet para nós, um homem que estudava, o homem que deu nome ao ectoplasma. São personalidades maravilhosas, utilizando a sua conquista, a sua bagagem em favor da divulgação do espiritismo, em favor da conquista da ciência, porque o espiritismo não deseja que a humanidade seja espírita, não deseja. O espiritismo deseja oferecer ao ser humano a noção da sua verdadeira natureza. Hoje mesmo, uma amiga querida que está nos acompanhando aqui, conseguiu o contato da filha de Peixotinho, o médium de efeitos físicos, que também vamos entrevistar. Ontem à noite, em outra sala virtual que tenho às quintas-feiras, também às 21h30, produzido pela UMI de São Borja, no Rio Grande do Sul, nós adentramos a sala virtual lá em São Borja, por aqui, a virtualidade de hoje permite isso, né? E a entrevista é transmitida para vários canais. E ontem entrevistamos César Tutti. César Tutti é um grande compositor espírita. E tivemos uma live espetacular, em termos de suavidade, de emoção, de encantamento, de felicidade, de conteúdo doutrinário e musical. César Tutti é um compositor de música para crianças, mas as letras são belíssimas, o ritmo empolga os adultos. Tanto a entrevista do Samuel Magalhães, quanto a entrevista do César Tutti, estão disponíveis lá no meu canal. Quero sugerir a vocês acessarem meu canal. É só vocês procurarem canal de YouTube de Orson Peter Carrara. Vocês vão encontrar com muita facilidade lá tanto a entrevista do Samuel falando sobre Charles Richet e Ana Prado, e a entrevista de ontem também feita com o César Tutti. Eu citei esses dois casos porque isso me ocorre dizer, durante a pandemia nós entrevistamos muitas pessoas, continuamos a entrevistar, e tem muitas agendadas pela frente. Esta semana agora, quarta-feira que vem, nós vamos entrevistar a Mara de Volta Redonda, junto com Ana de Nigres, que também é de Volta Redonda, para elas falarem, respectivamente. A Mara vai falar do Júlio César Grande Ribeiro, que foi um grande médium de Vitória, não é tão conhecido, mas foi um expoente muito importante. E a Ana de Nigres vai falar sobre Casimiro Cunha, o grande poeta que o Brasil teve a honra de receber.
E nós vamos conversar com elas, isso na quarta-feira. Estou falando tudo isso para vocês porque são muitas entrevistas que lá estão, mas por quê? Porque nós temos criaturas nos mais diversos níveis de interesses, de capacidades, de buscas, de conteúdos, de bagagens. Fruto do quê? Da pluralidade das existências, das experiências repetidas que se movem em favor do progresso da criatura humana. A reencarnação é uma coisa notável. A gente não para pensar. Entre outras vantagens, a reencarnação aproxima os seres que se amam. Os seres que se amam se buscam, seja pelo amor mesmo. Não é o amor sexual, não é isso que eu estou falando, mas o amor de pessoas que se gostam, que se buscam, que sentem prazer de estarem juntas, de conversarem, de se abraçarem, de estarem juntas, etc. O amor fraterno de criaturas que se sentem bem juntas com as outras, não importa se são cônjuges, se são amigos, se são irmãos, se são familiares ou não, mas são criaturas que se buscam pela afinidade. A reencarnação solidifica isso cada vez mais, porque as experiências vão se repetindo. E esse fortalecimento dos laços de amor cada vez aumenta mais. Mas a reencarnação também aproxima os que se odeiam, também aproximam os inimigos, aqueles que se votam ódio, para que aprendam a se respeitar. Tudo isso são experiências. A reencarnação, ela propicia que aquele que está com a consciência culpada, nos mais diferentes níveis e gradações de culpa, porque existe a culpa pequena, existe a culpa média, existe a culpa grande, a culpa grave, não é? Existe a culpa por homicídio, existe a culpa por suicídio, existe o sentimento de culpa por roubo, por enganação, por trapaça, existem vários níveis de culpa, pois a reencarnação propicia que aquele que se sente culpado, com a consciência de culpa, retorne ao mundo para reparar aquilo que tanto lhe incomoda. E com uma vantagem, ninguém vai saber que é ele. Ninguém vai, você, né? Com acusação, você me fez isso. Não, não. Estamos todos com nova forma, com nova aparência, um novo corpo, uma nova época. Todos tentando consertar as coisas dos equívocos do passado. Mas não vamos pensar que a reencarnação é para pagar só, não. Não, esse é um equívoco doutrinário, dizer que a gente reencarna para pagar dívida. Não é. O objetivo da reencarnação é o progresso do espírito. Através das experiências que ele vai aprender e evoluir. Acontece que todos nós trazemos débitos, porque nem sempre conseguimos nos comportar bem. E esses débitos geraram um certo desconforto. Então a gente reencarna com o objetivo de progresso, mas carregando, ainda que inconscientemente, porque não nos lembramos, e esse esquecimento é uma bênção do Criador para os filhos, para que não tenhamos o amargor a nos perseguir, o amargor da consciência culpada. Aproveitamos para reparar os equívocos do passado. Porque sabem vocês que os equívocos geram arrependimento, expiação, que é o sofrimento causado pelo mal que fizemos, e reparação. Reparação é necessária. Mas a reparação não necessariamente é com sofrimento. A reparação pode ser com trabalho também, com dedicação a uma causa. É muito interessante pensar nisso. Eu vou fazer uma reflexão pessoal aqui. Não quer dizer que isso seja verdade. É apenas uma reflexão. Eu, nesta existência, tenho sido ponte de ligação com várias pessoas. É uma coisa que eu adoro fazer, ligar pessoas. Eu adoro quando meus amigos estão juntos, mesmo que eu não esteja presente. Adoro, é uma coisa que me dá uma felicidade muito grande. Então eu adoro aproximar pessoas dos mais diferentes lugares. Fulano, conheça, olha esse, convida esse, fale com esse, olha esse. Eu adoro fazer isso. É uma coisa que me dá um prazer imenso. Eu sinto uma felicidade tão grande quando eu vejo amigos meus reunidos. Possivelmente, isso é uma reflexão, não quer dizer que seja verdade, é importante que se diga isso.
possivelmente, eu devo, por algum motivo que eu não me lembro, talvez, isso é uma reflexão, é uma cogitação, é uma especulação. Não encarem isso como uma afirmação, é apenas uma especulação. Possivelmente eu devo ter separado ou dividido grupos de pessoas. E agora eu estou tentando unir pessoas para reparar aquilo, sem sofrimento. Olha como a bondade de Deus é enorme, grandiosa, etc. Porque nas minhas viagens de palestra eu construí muitos laços, mas muitos, antes da pandemia, nos últimos 30 anos, 25 a 30 anos, eu viajei o Brasil todo, antes da pandemia. De 25 a 30 anos, mas eu viajei para todo lado. E estabeleci laços de amizade com muita gente. E como eu gosto muito de conversar, de manter laços de amizade, de troca de ideias, nós construímos muitos laços. E agora com a pandemia, nós estamos fazendo essas ligações. Então eu estou sendo ponte de ligação. Pode ser que eu esteja reparando algum dano causado à sociedade ou às pessoas, e agora estou ligando elas, sem sofrimento, com alegria. Mas isso é apenas uma especulação, porque nós não sabemos a origem real disso. E isto pode ser aplicado a todas as demais situações da vida humana, com todos nós, porque a reencarnação é esta oportunidade de reparação, mas também de construção. E pode ser que isso que eu disse a vocês, essa especulação, não seja reparação de nada. Eu apenas estou usando a minha facilidade de comunicação e o meu número imenso de contatos, fazendo esses contatos sem que isso tenha qualquer ligação com o passado. Porque nós não podemos também cair na leviandade de dizer que tudo veio do passado. Não, nem tudo veio do passado. Muitas coisas podem estar começando agora. Como é que a gente vai saber se está começando agora ou veio do passado? A gente não sabe. A gente não sabe. Mas nós podemos refletir, analisando os fatos. Podemos pensar, raciocinar. Por isso quero indicar para vocês com muita ênfase que peguem o Livro dos Espíritos depois da live e observem atentamente as questões 258 e seguintes, que vai falar sobre a escolha das provas. Questões 258 e seguintes, que fala da escolha das provas. Muito bela estas questões, muito belas essas questões. Então a reencarnação nos dá oportunidades continuadas de aprendizado, de trabalho, fortificando os laços de afinidade, reparando e consertando os laços de estranhamento, de antipatia, de agressividade, de ódio, de lutas, disputas, e ao mesmo tempo a gente progredindo, aprendendo com as experiências. Como é belo isso, gente. Como é confortador a gente pensar assim. Eu cheguei a escrever um livro, Reencarnação, e este livro saiu em 2010, ele já está com 10 anos de publicação, agora mudou a capa, o conteúdo é o mesmo, mudou a capa. E ele fala sobre reencarnação, sobre vários aspectos. No último capítulo, nós colocamos uma simulação de um planejamento reencarnatório. Quando eu faço palestra presencial, agora faz tempo que não faço, eu faço de público uma simulação de planejamento reencarnatório, o povo ri muito, mas é muita reflexão. E aqui colocamos por escrito esta simulação. Porque a reencarnação realmente é uma experiência fabulosa. Quem de nós aqui já não assistiu o filme Minha Vida na Outra Vida? Quem não viu, veja, está disponível, facilmente encontrável aí no YouTube. Este livro fala de reencarnação. Não foi feito, esse filme, aliás, não foi feito por espíritas, ocorreu nos Estados Unidos isso, não fala de espiritismo, mas fala de lembrança de outra vida, porque existem pessoas que se lembram. E por que um se lembra, tu não lembra? Existe alguma necessidade envolvida aí no aprendizado dos protagonistas que se lembram da reencarnação passada. Mas a maioria de nós não se lembra. Eu não me lembro de nada. Absolutamente nada. Nada. Penso que a maioria de vocês também não. E vou lhes dizer mais. Se vocês forem num centro espírita e determinado médium dizer, você foi fulano, você fez isso, você deixou de fazer isso, cuidado com essas informações.
muito cuidado. A prudência recomenda que nós tenhamos cuidado com informações desse tipo. A reencarnação passada está no esquecimento. É providencial isso. Quando tem que ser lembrança, ela vai surgir espontânea. Cuidado com informações. Não que ela não possa vir. Pode vir. Precisa ver como vem e por quem vem. Precisa ter muito cuidado. Então, nesta data, véspera do nascimento de Allan Kardec, falar de reencarnação é uma forma de homenagear e agradecer o codificador pela grandeza de suas reflexões constantes do Livro dos Espíritos. Na questão 222, por exemplo, eu vou até pegar o Livro dos Espíritos aqui para não correr nenhum risco de cometer algum engano, mas na questão principalmente 222, nós vamos encontrar o magnífico capítulo Considerações sobre a pluralidade das existências. São considerações do próprio codificador, o seu raciocínio repleto de lucidez, trazendo a todos nós esta oportunidade de refletirmos com profundidade sobre a reencarnação. Por isso o título da palestra: quantos nomes terei que assinar? Não sabemos ainda. Esta expressão, esta pergunta, ela está na letra de uma música. A música se chama Quanto Tempo? E lá, na letra, o autor, é uma música espírita. Se vocês procurarem, vocês vão achar. Quanto tempo? A letra da canção vai dizer quanto tempo, quantos corpos terei que vestir, quantos nomes terei que assinar, e vai perguntando até alcançar o Senhor. E aí a música, como se o Senhor respondesse, falou: vai depender de você. Eu já te dei todas as orientações, e já te mandei Jesus, vai depender de você. Por quê? Depende do nosso esforço avançar no progresso, com interesse, com esforço, com dedicação, ou estacionar na preguiça, na acomodação. Ontem à noite, quinta-feira, nós tivemos aqui em Matão, no Centro Espírita Nosso Lar, uma palestra da Fernanda Garcia, que é uma psicóloga de Marília, falando sobre a preguiça à luz do Espiritismo. Se vocês puderem, vejam. É só você procurar no Facebook, Centro Espírita Nosso Lar de Matão. Vocês vão procurar, vão achar lá. Está recente, vocês descem a página, vão correndo a barrinha, que vocês vão achar no Facebook lá. A preguiça à luz do Espiritismo. A preguiça é um obstáculo para a felicidade. Quando a gente se deixa seduzir pela paixão da preguiça, a gente perde a oportunidade de avançar, de progredir. Então essas questões todas nos convidam a uma postura melhor perante a vida. Compreender a reencarnação em seus fundamentos, sem misticismos, sem ilusões, sem invenções, sem inclusões descabidas, mas estudar friamente, estudar com raciocínio, de maneira imparcial, para você entender a fundamentação desse princípio doutrinário, que é uma lei. É uma lei, cujo objetivo é a reencarnação. É magnífico isso. Então eu quero agradecer imensamente a vocês pela oportunidade desta noite. Eu estou muito feliz, agradecido. Amanhã cedo, 3 de outubro, eu vou colocar no meu canal de YouTube um poema da nossa amiga Ilza Godinho, que é de Florianópolis também. E a Ilza participou da pré-abertura do EAC, Encontro Anual Caibar-Schutt, e ela fez um poema muito lindo sobre Allan Kardec. Amanhã, aniversário de Allan Kardec, nós vamos colocar no nosso canal de YouTube logo cedo. E aqueles que puderem ver, vejam, porque realmente é muito bonito. Já está com fundo musical, está ilustrado, está pronto. Nós vamos liberar amanhã cedo. Amanhã cedo também nós vamos liberar o nosso querido Alessandro Viana, de Itapetininga, um trecho da entrevista que fizemos com ele sobre as qualidades do codificador. E o primeiro clipe recortado que vai ser liberado amanhã cedo também é falando sobre o homem Rivail. Então eu agradeço imensamente a oportunidade, quero cumprimentá-los, cumprimentar a casa, ao Foco de Luz por este momento, para mim, maravilhoso. Ricardo, muito agradeço. Vani, muito agradeço. Demais amigos. Eu não sei se tem pergunta, Ricardo, porque eu não consegui ler aqui a quantidade de manifestações que foram aparecendo aqui do lado, eu não consegui acompanhar. Então, eu não consegui ler. Eu não sei se tem alguma pergunta que eu tenha que responder aí. Não, perguntas não, mas o pessoal é ativo aqui, eles costumam fazer bastante comentários,
teve o comentário da Francisco de Assis, né? Esse assunto da reencarnação é um assunto muito rico, né? Acho que não existiria doutrina espírita sem reencarnação, né? Eu costumo dizer que a reencarnação é uma das maiores manifestações da soberana justiça e misericórdia de Deus, né? Porque aquele que erra, a justiça confere tempo suficiente para ele corrigir o erro. E aquele que está sofrendo, a misericórdia confere tempo suficiente para ele alcançar a paz e a felicidade. Né? É um critério de justiça mesmo, viu? Exatamente. Então, assim, falar sobre reencarnação, assim, tem pano, se desmembra por muitos aspectos aí. Fantástico, fantástico. É interessante que eu estou conseguindo ver aqui, enquanto você está falando, eu estou dando uma corrida de olho aqui, e a citação do César Tucci, né, lembrou a belíssima música, o Livro dos Médiuns e o Livro dos Espíritos, a Fernanda Linhares até falando aqui do Toque Toque, né, que é uma belíssima música do nosso querido César Tucci, também comentada aqui pelo Antônio Ferrari. Que bacana, viu, gente? Fico feliz dessas observações. Na palestra presencial, nós temos, antes do início da palestra, nós temos o nosso coral cantando algumas músicas lá, músicas muito boas. Estamos saudosos do nosso coral, né? Nós temos, inclusive, música para aplicar o passe, mas ela estava aqui em algum lugar, mas eu não estou achando ela aqui. Ela é muito comprida também, então, para colocar aqui, fica muito longo o vídeo, né? Mas a gente tem essa saudade da casa. A gente vai matar ela logo em breve, se Deus quiser. E para a gente poder encerrar a nossa transmissão, a gente faz aquelas vibrações de sempre, procurando mais uma vez nos ligarmos a Jesus, buscando pelo seu coração expor dos nossos sentimentos o melhor que pudermos ofertar a quantos irmãos estão em sofrimento nesse momento. Busquemos mentalizar esses irmãos que se encontram enfermos nos hospitais, lutando pela vida, que o nosso desejo sincero de que esses irmãos tenham todo o amparo para a sua saúde, alcance esses irmãos. Vamos vibrar também pelos profissionais da saúde que têm a responsabilidade de dar o suporte, a assistência material a esses irmãos, que eles tenham toda uma proteção para a sua saúde, que eles tenham um suporte espiritual adequado, porque é uma tarefa bastante desafiadora. Vamos vibrar pelos lares desses irmãos, tanto aquele que está doente, quanto aquele que tem que se expor, porque certamente se encontram em aflição também. Vibremos para que esses lares tenham muita luz, que eles encontrem a serenidade na fé e na confiança do suporte integral de Jesus. Vamos vibrar por todas as pessoas que estão sendo impactadas financeiramente por essa pandemia, que mãos caridosas estejam sempre ao alcance desses irmãos, provendo o necessário, que não haja pessoa que não possa ser amparada materialmente e espiritualmente. Vibremos pelos governantes dos países do mundo, que têm uma responsabilidade muito grande, que eles tenham muito amor no seu coração para proferir leis que nos assistam de verdade para passar por essa situação da melhor maneira possível. Vibremos pelos nossos lares, que os familiares tenham o suporte de Jesus também, que haja serenidade, e vibremos por nós mesmos, que nós tenhamos a proteção para a nossa saúde, que nós tenhamos a confiança no suporte de Jesus,
boa vontade para enfrentarmos esses desafios, cada um enfrentando do seu modo, da melhor maneira possível. E assim, querido Jesus, nós renovamos o nosso agradecimento sincero, Senhor, pela confiança, pela oportunidade que nos permite de atuar no bem, de levar adiante o seu evangelho, espalhar para um número maior de pessoas. Desejamos sinceramente, Senhor, que os corações carentes desse suporte sejam alcançados por esses recursos. Pedimos humildemente que nos proteja, Senhor, em mais uma semana, e se for da sua vontade e da vontade de Deus, possamos mais uma vez nos reunir na próxima semana. Que assim seja, graças a Deus. Meus queridos amigos, fiquem todos em paz, tenham um ótimo fim de semana, uma ótima semana. Agradeço mais uma vez ao Orson pela excelente palestra, por se dispor a vir falar para a gente, que a gente possa tê-lo mais vezes aqui conosco. Gente, estou encerrando a nossa transmissão, fiquem todos com Deus, boa noite. Olá, meus amigos. Estamos vivendo momentos difíceis. A crise do coronavírus tem nos afetado, tem trazido para nós momentos ímpares que, ao meu ver, aos espíritas cristãos que conseguem enxergar além, esse talvez será um momento oportuno para que nós possamos testemunhar a nossa fé. Sou Cláudia Jacobelli e falo em nome do Grupo Espírita Foco de Luz. Vim em nome dessa casa falar ao seu coração. Com a suspensão das nossas atividades pelos órgãos governamentais, fomos também obrigados a fechar as nossas portas e para reabri-la precisamos da sua ajuda. Temos as nossas despesas que não pararam, muitas delas assumidas antes mesmo dessa crise e agora nós precisamos saldar. Não há como reabrir as nossas portas se você não nos ajudar. Nós somos muitos e juntos poderemos vencer esse desafio. Nós não sabemos quando tudo isso vai passar, só sabemos que vai passar. Estamos muito confiantes em Deus e sabemos que Jesus ainda está no comando. Ajude-nos naquilo que te for possível.